boa tarde para você. Flamengo, tem mudanças para amanhã? Oi, Carol, boa tarde, belíssima voz a sua. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O espetáculo é aqui. Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em decisão de Carioca, mata-mata de Copa do Brasil. Pode ter até um Fla-Flu na Libertadores e amanhã esse jogão no Brasileiro. O Flamengo é vice-líder, o Fluminense está em quarto lugar e tem mudança no Flamengo, sim. O lado rubro-negro, Jorge Sampaoli, tem problemas porque Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão suspensos com o terceiro cartão amarelo e o Eric Pulgar, que sentiu no aquecimento ainda, né, antes do jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, teve uma lesão detectada. Então, com isso e conhecendo o Sampaoli, que sempre modifica o time, o Flamengo terá sim alterações. Olha, Fernanda Maia, eu não escalo o time, mas se eu tivesse que escalar o time, eu botaria o Alan para começar já como titular e o Vitor Hugo ao lado dele, fazendo esses dois, essa dupla de volante. E o Gerson jogando mais avançado, como ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, E bem, né? exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar, no último jogo não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservaria o Thiago Maia, deixaria como opção no banco de reserva. E conhecendo o Sampaoli, que sempre modifica o time, o Flamengo terá sim alterações. Vamos para o campinho, então, do provável Flamengo. A gente sempre coloca o asterisco, né? O Sampaoli gosta de mexer no time. Matheus Cunha no gol, Wesley, Léo Pereira e Davi Luiz na zaga, com Felipe Luiz pela esquerda, Alan ou Thiago Maia no lugar do Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Sempre ressaltando que o Flamengo pode mudar sempre, viu, Carol? Porque o Sampaoli gosta de mudanças de última hora. Agora, Gil, que pode mudar também, né? Esse é um Fla-Flu especial, porque pode mexer na tabela também, né? Se o Fluminense vencer, passa o Flamengo. Como é que vem o Fluminense, né? Tem time completo, tem mudança para amanhã? É verdade, o Fluminense pode ultrapassar o Flamengo, sim, se vier a vencer essa partida, e pode mudar também. O Marcelo, né, ele vem convivendo com dores na panturrilha direita, dores que já o tiraram de outras partidas importantes nessa temporada. Ele não treinou ontem, então o Marcelo é a principal dúvida do Fluminense. O campinho do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo. E aí, se o Marcelo não jogar, deve entrar o Guga, né? O Diogo Barbosa ainda não pode jogar na lateral esquerda. André Martinelli, Lima e Ganso, John Arias e Germán Cano. Esse é o Fluminense do Fernando Diniz, primeiro Fla-Flu do Diniz depois que foi anunciado como técnico interino da seleção brasileira. E falando em seleção, Carol, amigos do Globo Esporte, o que será que o Tite, né, o ex-técnico da seleção, o ex-comandante da seleção, está achando dessa nova era do dinizismo assumindo a seleção brasileira? O que será que ele está achando, hein? Tite, cadê você, Tite? Olá, Galvão. Olá a todos. Primeiramente, é uma pena não poder estar aí pessoalmente. Mas eu estou descansando aqui na minha chácara, eu e a Rose, em Itaquera. Conheço muito. Amigos da Rede Globo, eu estou aqui, nessa sessão extraordinária, para falar de um assunto que eu adoro. O lado do Flu tá sem o Keno, tá suspenso. E o Marlon, o zagueiro que a gente contou, vai ser uma opção, vai ser uma opção. O Marlon tá fora desse jogo por uma suspensão que ele vai ter que cumprir lá quando ele jogava na Itália. Eu nunca tinha visto isso. Mas aconteceu. Mas agora isso é Cristiano novo. Ronaldo. De 2021 para cá, Sim. né? É uma regra nova da FIFA. Exatamente, porque senão, Fernanda, o jogador que acabou sendo expulso por uma conduta antidesportiva em outro âmbito, em outro país, ele acaba não cumprindo a punição que lhe foi dada, que no caso, por exemplo, do Marlon, ele foi expulso e ainda pegou mais um jogo de suspensão. Então ele tem que cumprir o que aconteceu na Itália aqui no Brasil. Aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele saiu do Manchester United, onde ele tinha jogos também a cumprir de suspensão e ele não pôde estrear no Al Nassr por conta disso. Então assim, Fernanda, eu não sei nem se dá para falar que é um desfalque, mas o Fluminense não vai poder utilizar o Marlon. Pois é, e a gente estava falando dele ontem aqui, essa é uma orientação no regulamento da FIFA de 2021 para cá. Então você aí que tem mais idade, mas eu não vi isso. Nunca vi isso, realmente nunca viu, porque isso é novo, né? Agora, vamos dar uma pausa no Papo Fla-Flu? E acho justo, tá? Eu também acho. Vamos dar uma pausa aqui no Papo Fla-Flu? Ontem eu tive uma conversa com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ficamos alguns minutos conversando no telefone sobre vários assuntos. Um deles foi o Claudinho. E, de fato, o Flamengo continua tentando a contratação do Claudinho, já fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, mas o clube russo não pretende vender o Claudinho, é uma negociação extremamente complicada. Se a diretoria do Flamengo entender que há necessidade de viajar à Rússia para negociar olho no olho com o Zenit, eles vão fazer isso. E a tendência é que isso aconteça, porque o Zenit está dificultando totalmente a negociação com o Claudinho. Inclusive, eu sei que muitos torcedores vão me perguntar,
Vem cá, e tem chance de tentar o Wendel também, que também pertence ao Zenit? Não tem chance disso acontecer, porque a diretoria do Flamengo entende que, se tentar o Wendel, vai atrapalhar nas negociações com o Claudinho. E o foco nesse momento é a contratação do Claudinho. O Wendel é um jogador que a diretoria gosta bastante, que inclusive tentou a contratação no último ano e, na ocasião, o Flamengo estava muito bem encaminhado para conseguir o Wendel, mas aí o Wendel renovou o contrato com o Zenit, optou por ficar na Rússia. Mas nesse momento, para não atrapalhar as negociações com o Claudinho, o Flamengo não tentará o Wendel. Muito bem, você também falou de renovação, já te pergunto isso. O Pedrosa tá no drone aí? Me fala então. Já vou em você. Mas pode falar comigo. Não, termina de publicar teu drone. Eu quero também saber da renovação, já que você conversou com o Braz no telefone, de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu fiz também essa pergunta ao Marcos Braz sobre essas renovações, que são renovações importantes. Ele me disse o seguinte: Vene, a gente não vai mexer isso durante a janela de transferência. Após o fechamento da janela de transferência, a tendência é que a gente chame os dois para conversar e a ideia é a renovação de contrato. Óbvio que eu não posso garantir para vocês, torcedores do Flamengo, que o Flamengo vai renovar o contrato. Eu estaria sendo leviano, não tem como. A gente está falando de negociação. As partes precisam entrar no acordo. Mas o que eu posso dizer para vocês é: o Bruno Henrique tem interesse em ficar, o Everton Ribeiro tem interesse em ficar e o Flamengo tem interesse em ficar com esses dois jogadores. Agora, eles precisam conversar em relação a valor e também tempo de contrato. Eu acredito que não terá problema. Conhecendo as partes aí, eu converso com as pessoas, acho que não terá nenhum problema. Agora, outro caso, por exemplo, o Rodrigo Caio. A tendência não, isso já está definido. Não vai renovar o contrato do Rodrigo Caio, em dezembro ele dirá adeus, e o Felipe Luiz está muito próximo de pendurar as chuteiras.